19 de abril de 1971. A União Soviética tinha acabado de lançar a primeira estação espacial do mundo em órbita terrestre baixa, chamada Salyut-1. 2 meses mais tarde, 6 de junho de 71, o Soyuz 11 faria uma viagem à estação espacial em órbita, com Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev a bordo da nave espacial. O Soyuz 11 foi lançado para o espaço e os 3 astronautas embarcaram na estação espacial Salyut-1, 7 de junho de 71, sem qualquer problema, e estiveram lá para realizar 3 semanas de experiências, como cultivar couve chinesa e cebola bulbo, tirar espectrogramas de estrelas e tirar algumas fotos de órbita da neve e o gelo no rio Volga. Eram agora heróis, famosos por toda a Rússia. Em 29 de junho de 71, com a missão principal do astronauta completada, o Soyuz 11 destravou do Salyut-1 e 3 horas mais tarde, os homens do espaço dispararam o motor da sua nave para regressar à Terra. Vladislav Volkov brincou com o seu controle de voo e pediu que se certificassem de que o seu tradicional presente de conhaque de boas-vindas em casa estaria à sua espera no local de aterrissagem. A 29 minutos antes de aterrissar, e a uma altitude de 160 km, cargas explosivas dispararam como planejado para separar a cápsula orbital do Soyuz 11 em forma de sino e os módulos de instrumentos. A cápsula espacial era agora a única defesa do astronauta contra a reentrada, que seria extremamente quente por conta do atrito com a atmosfera. Mas então algo inesperado aconteceu. Assim que os outros módulos foram eliminados, a pressão dentro da cápsula da tripulação caiu rapidamente e todo o ar dentro começou a escapar para o vácuo do espaço. Entretanto, o controle da missão não estava a par da situação. Tentativas de contatar os astronautas através do rádio foram encontradas com silêncio, e uma sensação de mal-estar rastejou para dentro da sala. 22 minutos antes de aterrissar, a cápsula foi pega no radar entrando no espaço aéreo soviético. Os comandantes da missão sabiam que, por conta da nave ainda estar reentrando na atmosfera, que seria coberta por um casulo de plasma, e portanto a comunicação seria impossível durante esse tempo. Com o passar dos minutos, as esperanças de um final feliz foram reacendidas quando o paraquedas da cápsula espacial foi automaticamente lançado, e logo em seguida um paraquedas maior. No entanto, ainda não houve notícias da tripulação, e 10 minutos antes de aterrissar, as tripulações de helicópteros avistaram a nave sem danos balançando para trás e para frente com um paraquedas de aspecto perfeito. O controle da missão foi exaltado quando o comandante do helicóptero comunicou por rádio que a cápsula tinha aterrissado em segurança. A equipe de recuperação estava aterrissando nas proximidades e estavam a poucos minutos de abrir a escotilha e tratar os cosmonautas até o seu conhaque e outros confortos de casa depois de terem estado no espaço tanto tempo. 2 minutos depois, a equipe de busca e salvamento chegou à nave Soyuz 11 e bateu no casco da nave para avisar que estavam lá. Mas não houve resposta. Quando abriram a escotilha, um olhar de incerteza tomou conta do rosto de um dos socorristas. Dentro da cápsula, a equipe de recuperação viu os 3 astronautas caindo sem movimento. Seus rostos estavam cobertos de manchas escuras que pareciam hematomas, e o sangue vinha dos seus narizes e orelhas. Um dos homens, Dobrovolsky, ainda estava quente, mas as tentativas para reanimá-lo não tiveram sucesso. O primeiro contato entre a tripulação de recuperação e o controle da missão tomou a forma de 3 números: 111. Este era um código que representava a saúde dos astronautas. O número 5 representava um estado excelente. 4 era um bom estado. 3 significava que havia feridos. 2 significava que estavam gravemente feridos. E 1 significava que os ferimentos eram fatais. E o que ocorreu? Com base nas posições dos corpos dos astronautas, se chegou à conclusão de que Dobrovolsky e Volkov se tinham desprendido dos seus assentos para tentar encontrar o local de onde estava vazando o ar do interior da nave. Os rastreadores de saúde mostravam que seus batimentos cardíacos dispararam à medida que procuravam, mas o tempo não estava ao seu lado. Em apenas 50 segundos, o pulso de Patsayev caiu à medida que seu corpo ficou faminto de oxigênio, e em 110 segundos, os 3 tinham morrido. Os investigadores tinham tomado conhecimento de que uma válvula defeituosa tinha sido a causa do acidente espacial. Seu funeral foi épico em grande escala, e todo o país lamentou a sua morte. Os soviéticos pararam todos os voos espaciais humanos, enquanto os engenheiros redesenharam a nave espacial Soyuz. Todos os astronautas são agora obrigados a usar roupas espaciais durante os lançamentos.
Mas a Rússia não é o único país a ter um desastre espacial que custou a vida aos corajosos astronautas. Os Estados Unidos lideravam o mundo em viagens espaciais com a engenhosa engenharia do foguete reutilizável, mas até ela teve problemas. Em janeiro de 86, os Estados Unidos pareciam aborrecidos com os voos espaciais desde o primeiro lançamento do foguete espacial, 12 de abril de 81, e os americanos já estavam habituados a ver o lançamento do foguete. O programa não tinha experimentado problemas desde o seu voo de estreia, mas tudo iria mudar rapidamente. Na manhã de 28 de janeiro de 86, a tripulação da missão STS-51L embarcou no Challenger orbital. Era uma manhã ensolarada, mas fria de terça-feira. Em todos os Estados Unidos, as pessoas estavam um pouco mais entusiasmadas com este lançamento, porque a tripulação de 7 astronautas incluía a especialista em carga útil Christa McAuliffe, que era uma civil, professora escolar e mãe de 2 crianças. Ela fazia parte do projeto Teacher in Space, e prova de que o espaço estava agora bem aberto, não só aos pilotos de caça ao topo, mas também ao americano médio. O foguete Challenger foi comandado por Dick Scoob, com Michael Smith como piloto, juntamente com os especialistas da missão Alison Onizuka, Judith Resnick e Ronald McNair. Outro especialista em carga útil com Christa foi Gregory Jarvis. Às 11h30 da manhã, o foguete Challenger decolou do Cabo Canaveral da Flórida com Christa a caminho de se tornar a primeira americana para o espaço. Mas após 73 segundos e com centenas de pessoas na Terra assistindo, incluindo a sua família, mais milhões de espectadores assistindo ao lançamento, o foguete explodiu numa bola de fogo e se desintegrou. Então, o que aconteceu? Nós dissemos que foi uma manhã fria. Na verdade, havia gelo na torre 2 horas antes do lançamento. Uma medição feita durante a noite pela equipe de gelo registrou temperaturas no impulsionador de foguetes sólidos à esquerda, a menos 4 graus Celsius, e à direita, a menos 13 graus Celsius. Contudo, estas medições foram registradas apenas para dados de engenharia e não foram comunicadas, uma vez que as temperaturas dos propulsores de foguetes sólidos não faziam parte dos critérios de compromisso de lançamento. Antes de continuarmos, é importante saber que os propulsores de foguetes sólidos da lançadeira são compostos por 4 segmentos aparafusados em 3 juntas de O-ring. Esses anéis em formato de O são colocados para manter a pressão interna do foguete. E qualquer falha desses anéis causaria uma falha catastrófica. Foi exatamente isso que aconteceu com o propulsor de foguete. Houve um sopro de fumaça preta do foguete correto ao desacoplar, mostrando que o anel em formato de O já tinha falhado. Quando o foguete estava no ar, as chamas começaram a sair e a chama lateral cortou através do foguete como uma tocha cortante. A nave espacial de 1,2 bilhões de dólares, sua carga útil de satélite e os astronautas dentro dele morreram instantaneamente. O maior fator do acidente foi o frio. O lançamento em si foi efetuado em menos 3 graus Celsius e os engenheiros sabiam dos perigos colocados nos anéis a temperaturas tão baixas. No entanto, apesar dos muitos avisos dos engenheiros, o foguete foi autorizado para lançamento. A NASA encerrou o programa do foguete espacial durante 2 anos após esta terrível tragédia, uma vez que os seus engenheiros redesenharam muitos componentes do foguete. Mas esse não seria o último desastre do foguete espacial. O foguete espacial Columbia foi o primeiro foguete a ser lançado para o espaço em abril de 81. O foguete voltou a ser lançado mais 27 vezes após a sua viagem inaugural e no dia 16 de janeiro de 2003 estava no seu 28º voo. Os 7 membros da tripulação da missão STS-107 eram o comandante da missão Rick D. Husband, o piloto William C. McCool, o comandante de carga útil Michael P. Anderson, o astronauta israelita Ilan Raman, servindo como especialista de carga útil, o engenheiro de voo Kalpana Chawla, que tinha voado anteriormente na missão STS-87, e os capitães da Marinha dos Estados Unidos voando como especialistas da missão, David M. Brown e Laurel Blair Selton Clark. O lançamento parecia ter corrido bem e sem problemas. Os astronautas estavam numa missão de 16 dias e realizaram com sucesso cerca de 80 experiências científicas e de investigação, trabalhando 24 horas por dia em 2 turnos alternados. Agora era a hora da tripulação regressar a casa, e o foguete espacial Columbia estava programado para entrar na atmosfera e aterrissar no dia 1º de fevereiro de 2003. Às 2h30 da manhã, a equipe de controle de voo de entrada iniciou seu turno no controle de missão. A bordo do orbital, a tripulação arrumou objetos soltos e se preparou para a reentrada. Husband e McCool começaram a trabalhar através da lista de controle de entrada. E às 1h30 da tarde, a tripulação da Columbia foi aprovada para entrar em órbita, que durou 2 minutos e 38 segundos. Às 1h44, Columbia reentrou na atmosfera a uma altitude de 120 km.
4 minutos e meio mais tarde, um sensor começou a registrar uma quantidade de estresse superior ao normal na ala esquerda. Mas os dados do sensor foram enviados para um gravador interno, e a tripulação ou controladores de terra não os viram. O orbitador começou a bocejar para a esquerda devido ao aumento do arrasto. Contudo, o sistema de controle de voo do orbitador corrigiu o problema, e a tripulação nunca notou o arrastamento ou o que estava acontecendo. Se seguiram sensores que indicavam problemas dos sistemas hidráulicos da asa esquerda e uma perda de pressão dos pneus no trem de aterrissagem do lado esquerdo. Columbia voava a 60 km acima da Terra a uma velocidade de 20.120 km por hora, quando os controladores de voo receberam as suas últimas comunicações do foguete. Vídeos de muitas testemunhas assistiram horrorizadas à ruptura e desintegração do foguete. Então, o que aconteceu com a Columbia e sua tripulação? O grupo de trabalho fotográfico intercêntrico da NASA estava examinando os vídeos do lançamento depois de a Columbia ter entrado em órbita como uma revisão de rotina. Só no segundo dia é que descobriram que um pedaço de espuma tinha se partido do grande tanque externo e que tinha afetado a asa esquerda quando o foguete estava subindo para a órbita. A equipe de gestão de detritos não conseguiu determinar os danos causados à asa esquerda, e foram feitos vários pedidos de imagens ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um pedido foi transmitido ao Comando Estratégico dos Estados Unidos, que começou a identificar os bens que podiam captar imagens do orbitador. No entanto, o pedido de imagens foi negado pela presidente da equipe de gestão da missão da NASA, Linda Ham, depois de ter descoberto de onde provinha o pedido. Ela perguntou a um diretor de voo sobre o requisito de imagens, mas não à equipe de avaliação de detritos. Movendo o orbitador para uma posição a ser limitada teria perturbado as operações científicas em curso, e Ham rejeitou as capacidades de imagem do Departamento de Defesa como insuficientes para avaliar os danos na ala esquerda da Columbia. Agora, é aqui que as coisas se tornam mais interessantes. A gestão da missão minimizou o risco do ataque de destroços nas comunicações com a tripulação da Columbia, e o diretor de voo, Steve Stett, enviou um e-mail a Husband e McCool informando do ataque e que não havia qualquer preocupação com os danos, uma vez que a situação com as espumas ocorreram em voos anteriores. Também receberam um vídeo de 15 segundos sobre a greve de destroços, mas ficaram tranquilos de que não havia perigo. Obviamente, estavam errados. Ninguém sabe a verdadeira extensão dos danos na asa, mas membros da Comissão de Investigação de Acidentes da Colômbia realizaram um teste utilizando uma parte da asa de um foguete espacial e dispararam um pedaço de espuma a alta velocidade no mesmo local em que um pedaço de espuma atingiu a asa da Columbia. E foi isso que aconteceu. Para espanto dos espectadores, os investigadores abriram um buraco de 60 centímetros na asa do foguete após dispararem um pedaço de isolamento de espuma contra ela. Esta foi a arma fumegante que provou que os danos causados pelo ataque de destroços levaram à destruição da Columbia e à perda da sua tripulação. Foi o último lançamento do foguete espacial e o programa do foguete espacial foi retirado depois disso. Desde então, os astronautas têm vindo a entrar no espaço com o programa russo Soyuz e agora com os foguetes do SpaceX. E isso é tudo por hoje. Espero que você tenha achado o vídeo interessante e que você tenha aprendido como são corajosos os nossos homens e mulheres que vão para o espaço. Fiquem ligados aqui para mais vídeos no futuro e obrigado por assistirem.